Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. Para começar nosso pauta e debate desta noite, quero, claro, fazer menção aqui, lembrar que ontem, dia 15, foi aniversário da TV Tropical. 37 anos no ar, aqui em Londrina, em toda a região norte e noroeste do estado do Paraná. Então, parabéns à família Martinez que colocou no ar a TV Tropical e que ainda é, claro, a proprietária da empresa. E parabéns a todos os funcionários que trabalham aqui, todos que já passaram por esta emissora, construindo a história de sucesso da TV Tropical. E é claro, no pauta em debate desta noite, nesta quarta-feira, nós vamos falar de um assunto que foi manchete, está sendo manchete pelo mundo afora. Vamos falar das manifestações do último domingo. Capa da Gazeta do Povo na segunda-feira. Voz de 3,5 milhões nas ruas deixa Dilma encurralada. Olha só o termo forte usado pela Gazeta do Povo. Dilma encurralada. Também outros jornais, né? A mesma Gazeta do Povo. Pressão de 3,5 milhões de pessoas nas ruas encurrala a gestão Dilma Rousseff. Para falar nessa noite conosco sobre essa questão toda das manifestações, fazer uma leitura do que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer no país a partir dessas manifestações também, e para e passo com o que já vinha acontecendo em Brasília e em todo o país, está aqui conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e agora também doutor, né, também advogado, Clodomiro Bonfatti Júnior, nosso comentarista de política. Professor, seja muito bem-vindo. Parabéns pela OAB agora. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Clodomiro, nós estamos gravando esse programa na terça-feira, então quero dizer a você que pode ser que haja uma diferençazinha. As coisas acontecem tão rapidamente que na quarta-feira pode já ter acontecido algo novo. Mas na terça-feira, no momento que nós gravamos aqui na hora do almoço, Lula estava fazendo menção em aceitar o ministério, algumas manchetes, inclusive, já sinalizavam nesse sentido. O Giovanni mostra aqui para a gente, né? Lula deve assumir cadeira no governo para escapar da mão forte de Moro e, ao mesmo tempo, a Dilma, né, um ano depois, está aqui na Folha de Londrina, um ano depois a população volta às ruas para cobrar impeachment. Vamos começar pela manifestação. Te surpreendeu o tamanho da manifestação em todo o país? De fato, foi a maior manifestação da história do país, manifestação popular. Isso de fato, Luiz, me parece que nos coloca no mesmo horizonte de 2013. Naquela situação, naquela ocasião, nós tivemos uma manifestação generalizada pelo país e que, em certo sentido, dizia para o sistema político, basta, né? Nós não temos uma representatividade política, portanto, o sistema político, parece-me que naquele momento, ele gerava em falso. Nós avançamos para 2014 e nós não tivemos, por meio do processo eleitoral, as condições de tematizar a própria realidade do país. Ou seja, o processo eleitoral, ele girou muito mais no marketing e não permitiu uma aprofundada discussão, uma tematização da realidade do país. O ano passado, durante 2015 como um todo, nós tivemos o quê? Primeiro, um afastamento das bandeiras colocadas na eleição em relação ao governo da presidente Dilma e, consequentemente, o quê? A Lava Jato trazendo várias informações desses meandros da corrupção interna entre o sistema político e o setor empresarial do país. Me parece, então, que em 2016, novamente, a população está nas ruas para dizer o seguinte, olha, basta, o sistema não nos representa. E aqui eu colocaria 2 pontos fundamentais. Primeiro, a população nas ruas teve ali uma indignação, uma demonstração de indignação em relação a esse governo,
mas também teve uma demonstração de indignação em relação à corrupção no país. Se de um lado você tem uma bandeira direcionada ao governo e ao PT, você tem do outro lado uma indignação contra a corrupção que me parece ela foi estendida também para a oposição, sobretudo com aquele episódio do Alckmin e do Aécio em São Paulo, que não conseguiram permanecer mais do que 30 minutos durante a manifestação, foram inclusive vaiados. Então é um sinal de que essa manifestação é uma manifestação democrática no sentido do quê? Da própria sociedade, sem bandeiras ideológicas, sem bandeiras partidárias. É óbvio que o movimento tem toda uma perspectiva ideológica por trás, mas é uma manifestação da sociedade civil exigindo que o sistema político tome o quê? Tome rumo em relação à direção do país. Professor Clodomiro Banvart Júnior, fazendo um paralelo de comparação com 2013, as primeiras manifestações, havia uma difusão de ideias, né? Uma parcela foi para as ruas pedindo tarifa barata ou gratuita nos ônibus e no transporte coletivo, uma parcela queria lutar contra a corrupção, uma outra queria a volta do regime militar. Você tinha uma difusão, a gente até comentou isso aqui, você comentou isso aqui oportunamente, onde a passeata era uma, mas os motivos eram vários, diversos, e às vezes até conflitantes. De um lado você tinha pessoas com cartazes pedindo a volta da ditadura e o outro pedindo democracia. Me parece que nesta manifestação de domingo, isso não aconteceu, pelo menos não de uma forma muito explícita. A manifestação toda foi convocada e foi feita no sentido, com um único objetivo, protestar contra o governo da presidente Dilma, pedindo o impeachment da presidente Dilma, e aí sim, derivando para a questão, alguns pedindo que Lula vá para a cadeia, pedindo um julgamento mais rigoroso, e ao mesmo tempo dando suporte popular para o judiciário na figura, particularmente, do juiz Sérgio Moro. Essa leitura, essa percepção também, você teve essa percepção dessa mudança, dessa confluência de interesse na manifestação? Não, com toda certeza. O que você coloca, do meu ponto de vista, é corretíssimo, né? Eu acho que, na medida que você tem um direcionamento contra o governo, a bandeira que foi levantada, a bandeira de crítica, de tematização crítica da sociedade, foi em relação ao PT, a Dilma e, sobretudo, ao Lula. Agora, eu acho que extrapola um pouco, né? Porque, na medida que as manifestações não permitiram a inserção de bandeiras de outros partidos, aí eu acho que nós temos o quê? Uma retomada de 2013. Por quê? Porque o olhar é um pouco mais ampliado. Quer dizer, há uma percepção de que não é somente a mudança desse governo, mas é também um olhar mais amplo do sistema político como um todo, do que ele pode nos oferecer no pós-Dilma, caso nós tenhamos. Eu acho que a questão colocada nas ruas, ela perpassa essa dimensão um pouco mais ampla. E, certamente, do processo do impeachment, nós temos o quê? Me parece que nós temos 3 elementos necessários para o impeachment. Primeiro, um pavimento jurídico. E é bom lembrar que, nesta semana, o Supremo Tribunal Federal vai julgar os recursos daquela decisão que a Suprema Corte teve no final do ano passado, do processo, do rito do impeachment. Então, provavelmente, essa semana, nós teremos o quê? Uma pavimentação do caminho jurídico. Um outro elemento é o que nós tivemos domingo, ou seja, o apoio popular, o apelo popular cobrando do sistema político um encaminhamento para essa crise que nós vivemos. E agora, eu acho que o terceiro ponto é o que vai perpassar as articulações dentro do Congresso Nacional, ou seja, toda a articulação partidária para o encaminhamento desse processo que já foi aberto na Câmara dos Deputados. Clodomiro, na verdade, uma coisa, eu estou até mostrando aqui os jornais, a capa da Folha de Londrina, vou mostrar de novo, uma capa muito bonita, até mais ampliado aqui, ela merece o nosso registro, que mostra aqui foto em cima de São Londrina, 90 mil pessoas, segundo a PM, 90 mil pessoas, e do lado a foto da Avenida Paulista, segundo a PM, 1.400.000 pessoas, segundo o Datafolha, 500 mil, de qualquer maneira considerada a maior manifestação já acontecida no país, superando inclusive o comício das diretas no Vale do Anhangabaú, que era um marco histórico na história do país, de concentração de público, né? Nós podemos também ter, com base, 2 perguntas. Primeiro, o volume de gente surpreende, e isso sepultou de vez aquela sensação de conforto do governo federal, de que o povo não estava lá, todo mundo preocupado com isso, e até um discurso que eu vi muito nas redes sociais de militantes petistas ou simpatizantes dizendo que era só a elite branca de classe média, burguesa, né? Só os branquinhos resolvidos
que iam para a rua fazer protesto, né, como se fossem num piquenique. Me parece que essa não é mais a realidade. Pode ter acontecido isso em 2015, onde houve uma diminuição de público, mas agora a coisa foi mais volumosa e me parece não trouxe toda a periferia para a manifestação, mas já havia, a gente percebe nas fotos da cobertura, a presença de todas as classes sociais. Eu concordo contigo, e até é um elemento interessante, né, porque a crítica hoje, que é deferida pela esquerda, a impressão que dá é o seguinte, que manifestação popular só tem legitimidade se tiver a bandeira da esquerda. Ora, o que nós estamos vendo é que, de fato, tem um posicionamento mais à direita nesse movimento. Né? Até porque você tem o quê? Você tem um certo desgaste dessa plataforma de esquerda que está no governo há 13 anos. Isso é um processo natural do meu ponto de vista. E olhando por outro lado, a democracia, ela tem o quê? Ela tem um espaço de congregar essa pluralidade de vozes dentro da sociedade. Até porque a sociedade que nós estamos inserida, ela não é uma sociedade homogênea. Ela é uma sociedade altamente fragmentada que tem várias vozes. Então, essas vozes que estão manifestas nas ruas e que têm uma diversidade muito grande, elas têm sim a legitimidade, né, para a geração, a manifestação de indignação com o quadro político que está, seja em relação ao governo, seja em relação à corrupção, seja em relação a um sistema político que é deficitário em relação às demandas da própria sociedade. Então, não dá para tentar segmentar o movimento e tentar, na sequência, descaracterizar a legitimidade do movimento. Até porque, na democracia, todos os movimentos, todas as vozes têm o quê? Têm legitimidade da sua participação. E como você avalia a questão clara, e que todos os veículos de comunicação também colocaram, da diferença de público nos atos contra e a favor do governo? É claro, bom deixar claro, que o próprio Partido dos Trabalhadores preferiu pedir aos seus filiados, os seus seguidores, que não fossem para as ruas no mesmo dia das manifestações contra o governo. Possivelmente vai fazer alguma manifestação programada daqui para frente. Mas ainda assim, em algumas cidades, em poucas cidades, diga-se de passagem, houve manifestações a favor do governo. Em Porto Alegre, São Paulo. Em São Paulo, inclusive, militantes em frente ao edifício onde mora o presidente Lula, e segundo a PM, cerca de 400 pessoas. Nas ruas, 1.400.000, nas contas da própria PM, contra o governo. E a favor do Lula, 400 pessoas em frente ao prédio. Talvez o público maior tenha sido em Porto Alegre, segundo a PM, 5.000 pessoas em um churrasco de coxinha de galinha, uma coxinhada, segundo eles, a favor da Dilma. Enquanto que do outro lado da cidade, no Moinhos de Vento, mais de 60.000 pessoas se concentravam contra o governo Dilma. Essa diferença também chamou atenção? Eu acho que, em primeiro lugar, foi prudente a postura de não conclamar os militantes do PT, ou os que apoiam o PT e o governo Dilma, de irem às ruas até para evitar esse confronto que era natural, que poderia ocasionar. Acho que foi nesse aspecto bastante prudente. Agora, existe uma distância muito grande desses números e que acaba revelando, de certa forma, que eu já disse anteriormente, esse grau elevado de insatisfação que nós temos com o quadro geral provocado pela crise política. O que hoje está posto é esse desgaste, esse desmonte cada dia mais, sobretudo com as informações trazidas pela Operação Lava Jato, em relação ao governo, em relação à estrutura de poder que o PT edificou nesses últimos anos. Então isso leva naturalmente um afastamento da população, um repúdio da população em relação ao que está colocado, exigindo e clamando mudança. E talvez a bandeira levantada nestas manifestações, exigindo a mudança, tenha sido o impeachment. Não necessariamente seja o único caminho de mudança, mas foi a bandeira, que nós verificamos aí ecoando nas ruas de domingo. Como você vê a questão, por exemplo, da presença, pela primeira vez, de manifestações nas capitais do Nordeste, onde Dilma foi majoritariamente votada na eleição de 2014. E, ao mesmo tempo, a pergunta que eu faço é a seguinte: no final da eleição de 2014, Dilma teve 51%, quase 52% dos votos, Aécio 49%. O país saiu dividido, nós já falamos disso aqui, o país estava praticamente dividido. Mas nas manifestações não parece que a divisão seja igual. O PT conseguiria colocar 3,5 milhões de pessoas nas ruas no próximo domingo ou no outro domingo para dizer que apoia o presidente Dilma e dizer que o país está dividido, ou você não acredita nisso? Olha, eu acho, Luiz, que isso depende muito do grau de informações que nós teremos daqui para frente em relação às investigações.
E tem um outro elemento, né? O PT está cogitando a possibilidade que o Lula vá para o ministério, como aquela tentativa de uma retomada da presença do Lula lá entre 2006 e 2010, ou seja, o Lula com aquela força política que ele dispõe, sobretudo para poder o quê? Reorganizar a base aliada do governo, né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento bastante delicado e que depende também, não só das informações da Operação Lava Jato, mas também dos desdobramentos e dos efeitos da ação do próprio PT, do próprio governo Dilma, daqui para frente. Agora, eu acho que a margem de manobra hoje da Dilma e do próprio PT, ela é bastante reduzida para ter um efeito de conclamar as pessoas com essa quantidade que nós tivemos domingo passado, levando-as para as ruas. Será, minha amiga, que o Lula também quer ir para o ministério, como diz o nosso convidado, o professor Clodomiro, para ajudar a Dilma a salvar o seu governo? Ou será que ele está preocupado com a garra, a mão forte de um cidadão chamado Sérgio Moro? Pois é, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nosso convidado responde isso para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e também advogado Clodomiro Banvart Júnior, que é o nosso comentarista de política. E antes do intervalo eu fiz uma provocação aqui, e é claro, você entendeu. Será que Lula quer ir para o Ministério para tentar ajudar a salvar o governo Dilma, da sua companheira? Ou será que a questão, o buraco é mais embaixo, como diz a minha tia Constantina? Olha só, sabe por que eu falo isso, minha amiga? Na capa da Folha de Londrina de ontem, olha só, juíza de São Paulo transfere para Sérgio Moro a decisão sobre a prisão de Lula. Tá? Isso significa, claro, em despacho, a magistrada alega que os crimes de lavagem de dinheiro são objeto de apuração e processamento da Operação Lava Jato, ou seja, estaria às mãos de Sérgio Moro. Sem fazer juízo se o Lula deve ou não ser preso, se ele deve ou não deve, mas o fato da Justiça de São Paulo transferir para o Sérgio Moro, começa-se a perceber que o Judiciário está canalizando tudo isso para quem, eventualmente, teria coragem de mandar prender.
Então, eu não diria que tem coragem, mas que teria as condições pelo grau de informação que o juiz Moro detém hoje dentro da Operação Lava Jato em Curitiba, né? Até a juíza em São Paulo, ela deixa bastante claro isso, que talvez não teria as informações como o juiz Moro detém para poder tomar uma decisão bastante equilibrada, uma decisão técnica, né? Agora, de fato, é uma situação bastante complicada para o Lula hoje, né? Porque essa sinalização possível do Ministério vai, de certa maneira, transparecer ou transmitir algumas pessoas estão dizendo como obstrução de justiça. Eu não acredito nisso, porque não vai ocorrer uma obstrução de justiça, vai ocorrer uma transferência de fórum. A questão é que o STF ele é muito mais moroso para julgar, haja visto que todos os políticos hoje em Brasília que estão investigados na Operação Lava Jato, eles estão no STF e não têm essa previsibilidade de julgamento célere como nós verificamos aqui com o juiz Moro, né, que já deu sentença para várias pessoas, inclusive já foram condenadas e estão cumprindo prisão. Essa questão, claro, é uma jogada também. Lula não precisa ser ministro, ele já foi presidente 2 vezes, já tem o seu nome inscrito na história do país e, claro, também agora está sendo investigado como qualquer cidadão comum, como qualquer um de nós pode ser investigado por uma suspeição de crime. Mas o fato de ter um cargo de ministro joga o foro, ou seja, quem vai fazer essa avaliação para o Supremo Tribunal Federal. De certa forma também é conveniente, porque o STF, os ministros do STF são nomeados pelo presidente da República e Lula nomeou alguns deles, não estou colocando aqui nenhuma suspeição sobre eles. E Sérgio Moro passou no concurso sem nenhum tipo de nomeação. Pode haver alguma questão também envolvida nisso? Olha, como se diz, né? Se você quer ver o caráter cristalino da justiça, é melhor você focar na primeira instância, né? Agora, na medida que você vai subindo para os tribunais superiores, o envolvimento do grau político aí, ele acaba sendo maior, né? Então, eu acho que nessa perspectiva, sem fazer julgamento de mérito em relação à posição dos ministros, o Lula talvez teria um pouco mais de facilidade até para protelar esse julgamento em relação ao que pesa sobre ele. Agora, talvez o outro elemento que pesa em relação ao Lula é que a família dele toda está também dentro da mesma ação, né? Então ele teria foro privilegiado, a esposa e os filhos não. Me parece que esse é um elemento que também está pesando em relação à sua decisão. Até porque se for para ser preso, é melhor ele virar vítima e ser preso com a dona Marisa Letícia, com o Lulinha, do que ele ficar em Brasília na cadeira de ministro e os dois presos em Curitiba. Acho que é uma situação do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, bastante dramático para também tomar uma decisão. Então acho que o Lula tem um problema aí hoje, que é um problema de ordem pessoal, familiar, e um problema de ordem nacional. Até porque núcleos hoje dentro do governo da Dilma acreditam, né, que se o Lula fosse para o ministério, talvez ele poderia ter o quê? As condições de rearticulação da sua base aliada. Ou seja, será que o Lula teria hoje as condições políticas de protelar a saída do PMDB do governo? Quer dizer, isso é um elemento interessante para o PT, até porque talvez seria a última cartada da presidente Dilma em relação a essa dimensão de crise que a envolve hoje. Alguns dizem que isso é desespero, que seria realmente a última cartada. Se nem Lula conseguir salvar o governo não tem salvação. Concorda com isso? Eu concordo sim, Luiz. Eu acho que a situação está tão dramática hoje que essa seria a última cartada. E se você tira o Lula do horizonte, nós não teríamos, nesse momento, nada no horizonte que pudesse sinalizar o quê? Uma retomada da governabilidade por parte da Dilma, né? Até porque nós temos já um claro afastamento da sua base aliada, sobretudo com a convenção do PMDB, que já deixou sinalizado isso, né? E então você tem o quê? Você tem uma presidente praticamente isolada. E uma presidente isolada, você não tem o quê? Você não tem condições de assegurar a governabilidade, até porque o sistema político nosso, o sistema de governo nosso é um sistema presidencialista de coalizão. Aliás, né? Vamos dar aqui mais uma tricotada. Mas também, olhando por outro lado, Lula seria a última reserva eleitoral do PT para uma eventual retomada do poder em 2018 ou até depois, em 2022. Ao entrar no governo Dilma, se ele não conseguir salvar o governo, cair junto com o governo, o PT fica sem nome viável para a presidência da República na próxima eleição. E acho que não é um problema só do PT, né? Você coloca bem, porque o Lula, de qualquer forma, se ele não conseguir se viabilizar como candidato em 2018, o PT praticamente não tem candidato.
Agora, isso não é um problema só do PT, porque acho que o elemento que foi demonstrado domingo também deixa aí uma boa sinalização de que a oposição, ela também padece desse mesmo problema. Quer dizer, qual é o nome que nós teríamos na oposição com as condições de catalisar as forças no país e dar um direcionamento não só para a crise política, mas também para a crise econômica. O Temer, ele faria isso no PMDB, o Aécio, que tem aí o seu nome já citado na Operação Lava Jato, e também agora com a homologação da delação premiada do senador Deocildo do Amaral, ele também já foi citado nessa delação. Então veja, hoje nós temos um problema bastante sério no país, por quê? Porque o jogo político, as cartas do jogo político, elas não estão sendo dadas pelos políticos. Quem está embaralhando essas cartas é a Operação Lava Jato, é o Judiciário. Aliás, isso eu gostaria até, primeiramente, essa questão da oposição, quero deixar bem claro o seguinte, até alguns militantes do PT nas redes sociais acabam acusando, vocês falam do Lula, mas vocês têm o Aécio, que também está citado. Eu tenho observado algumas respostas de pessoas que dizem o seguinte, olha, ninguém aqui tem corrupto de estimação, né? Então, se deve, seja julgado, seja investigado, vá preso, se for o caso, independente de bandeira partidária, de cor esta ou cor aquela. Por outro lado, você já dizia para a gente em outros programas que a oposição tinha perdido a mão da questão da oposição mesmo ao governo, né? Não sabia se posicionar, ora apoiava o Cunha, né, que se demonstrou um fracasso, ora não fazia oposição muito consistente, dizendo que contribuía, ora votava contra projetos importantes. A oposição realmente, o PSDB particularmente, não conseguiu se posicionar na oposição? Olha, eu acho que em razão do processo de desmantelamento da própria oposição e realizada pelo PT, sobretudo pelo Lula, durante os seus 2 mandatos, né, nós chegamos a 2010 e entregamos para Dilma o quê? O Lula entrega para Dilma uma base inflacionada, uma base aliada altamente inflacionada. A Dilma não soube administrar isso. O que o Lula conquistou lá, a Dilma não soube administrar. Ou seja, o Lula produziu um processo de fragilização da oposição no país. Ninguém mais queria ser oposição, na medida que o Lula deixa o país em 2010 com mais de 80% da aprovação popular, né? Então era inviável ser oposição naquela ocasião. E eu acho que nesse aspecto a oposição deixou de aprender a ser oposição. E foi né, nesses últimos 4 anos, né, posturas altamente lamentáveis da oposição em relação ao quadro que hoje nós temos. Talvez, Luiz, eu acho que a crise que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista político, ela também pode ser, em boa medida, jogada um pouco no colo da oposição, porque se nós tivéssemos uma oposição forte, nós não teríamos deixado chegar ao ponto que chegou, né? E a oposição fez o que ano passado, quando nós estávamos vivendo aquele processo de ajuste fiscal, né? Votando contra o governo, acolado no Eduardo Cunha e não se ocupando de se preocupar com o quê? Com a questão da economia do país, que já estava em frangalhos. Então também adotou ali posturas irresponsáveis que fragiliza um pouco o argumento para poder se posicionar agora como o nome, né, ou um nome bastante específico no período que nós podemos chamar de período pós-Dilma. Ao mesmo tempo, enquanto a oposição é vaiada, embora, é claro, vamos citar aqui que foi um caso específico em São Paulo, num determinado momento, 1.400.000 pessoas, naquele espaço houve ali uma manifestação, o pessoal achando que Aécio e Alckmin foram oportunistas indo para a manifestação. Lembrando que o próprio PSDB participou da convocação dessa manifestação. Mas ao mesmo tempo que há essa rejeição ao governo e também à oposição, em toda a manifestação ficou bem claro o carinho e o apoio da população ao juiz Sérgio Moro, e aqui a Gazeta do Povo traz uma menção dizendo aqui, Moro é citado como herói, né? Isso em outros jornais, inclusive, ganhou conotações maiores. Mas lembrando também que não é a primeira vez que a massa apoia o judiciário. Nas manifestações anteriores de 2013, quando o Mensalão estava no seu finalmente, o nome a ser apoiado era Joaquim Barbosa, o boneco do Joaquim Barbosa, a máscara do Joaquim Barbosa. Nós precisamos de heróis enquanto população e não estamos encontrando mais esses heróis nas lideranças políticas? Eu acho que aí,
revisitamos uma tese da teoria social brasileira, lá com Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, que nós somos muito individualistas, ou seja, nós não somos capazes de valorização das nossas instituições. Né? De fato, nós vivemos aí um período de grande otimismo em relação ao judiciário. Mas veja que interessante, não é o juiz Moro na sua personalidade em si, é toda uma instituição, é a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal. Veja, é o judiciário como um todo que está trabalhando e a gente acaba personalizando. Né? Então acho que a gente tem que começar a aprender que não é a questão da pessoa, mas é a questão da instituição que está sendo colocado em primeiro plano. E por outro lado, Luiz, eu acho que hoje o judiciário ele desponta no país, por quê? Porque nós temos uma crítica muito pesada ao legislativo e ao executivo, né? Ao sistema político como um todo. Hoje nós valorizamos demais os mecanismos de controle, aquilo que está em poder do judiciário, mas nós não podemos perder de vista que as mudanças reais que apontam para o horizonte, elas não virão do judiciário, elas deverão vir da política, ou seja, do executivo e do legislativo. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer imensamente a presença do nosso convidado, o professor Clodomiro Banvatti Júnior, aqui no Pauta em Debate desta noite. Em um minuto, e o day after, o que vai acontecer agora, o que nós podemos esperar? Dilma pode cair, ou pode renunciar, ou pode ser cassada, e vai para um governo de salvação nacional com Michel Temer, por exemplo? Olha, eu acho que nesse momento seria precipitado dizer alguma coisa a esse respeito, porque nós temos vários caminhos abertos. O caminho do impeachment, estão falando aí de uma mudança do sistema de governo para um parlamentarismo. Nós temos ainda que olhar o TSE que está lá para fazer o julgamento dessas contas da Dilma. Enfim, são vários elementos que são postos e que eu teria dificuldade de falar o seguinte, é esse o caminho, é esse o horizonte que nós teremos. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápidas e eu acho que eu teria um pouco de cautela e prudência para te dar essa resposta nesse momento. Mas na sua opinião, ou no seu palpite, mudanças vão acontecer? Isso com certeza. As mudanças vão acontecer. Agora, para onde elas vão direcionar, isso eu acho que eu teria um pouco de dificuldade para prever nesse momento. Se pudesse prever também, você valeria $1 milhão. Aí eu não seria professor, eu faria mágica, bola de cristal, alguma coisa do gênero, né? Seria profeta. Clodomiro, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, uma ótima noite. Eu agradeço, boa noite a todos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta e Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos.
Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate e, é claro, quero deixar o espaço aqui à disposição de todas as pessoas, partidos políticos, instituições citadas na nossa entrevista que queiram dar um contraponto, mostrar o contraponto, mostrar a sua versão, a sua realidade dos fatos. O espaço está à disposição, bastante entrar em contato com a nossa produção, também para a gente produzir entrevistas colocando o pensamento divergente daquilo que foi colocado aqui pelo nosso convidado e por nós aqui também no Pauta em Debate. Nosso programa é democrático e está sempre à disposição de quem se sentir citado e quiser colocar de forma diferente. Também, é claro, meu amigo, minha amiga, quero agradecer a sua audiência, o carinho da sua sintonia aqui no Pauta em Debate. Também muito obrigado para as pessoas que eu encontro nas ruas, que também me cumprimentam, me abraçam. Muitíssimo obrigado, obrigado de coração. O carinho é sempre muito gostoso e é recíproco também. Afinal de contas, a gente faz aqui com a nossa equipe, produz o programa Pauta em Debate para que você tenha mais informações, as minúcias da informação para você poder formar a sua opinião. Muito obrigado, um grande abraço para você, um ótimo final de noite e até amanhã. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.